Bom, galera, então nessa aula a gente continua o assunto de vector. Continuamos resolvendo aqueles problemas para a gente entender melhor como funciona cada método e quando usar, né, cada método do vector. Beleza? Então, para aquecer aqui, né, a gente tem essa primeira, na verdade, o quarto problema. Ele diz o seguinte: o vector possui alguns elementos que não correspondem à regra 2 vezes n mais 1, no intervalo 0 a 4. Conserte o vector? Então, de 0 a 4 era para ter 5 elementos. E a gente tem 5 elementos aqui no vector. Então, o que é que foi feito aqui? Foi pego a posição do vector e foi jogar essa posição aqui nessa expressão. O resultado dessa expressão colocaram aqui na posição respectiva do vector. Então, o primeiro, né, a posição 0, ele fez o seguinte, colocou aqui 2 vezes 0 mais 1. Então, deu certo aqui, né? Tá 1. Esse elemento está certo. O próximo é a posição 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Está errado aqui, né? Então, vamos ter que alterar isso aqui. O 7. Então, é a posição 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Está errado também. E esse daqui, a posição 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, a gente vê que tem algumas coisas erradas, né? Então, 4, 7 e 8 estão errados. E o 9. É o último, né? A posição 4, já com o intervalo de 0 a 4. Então, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, está certo. Então, para resolver isso aqui, aí vocês poderiam dizer, é só colocar aqui 7. Não, mas a gente vai ter que resolver a partir dos métodos, tá? É como se a gente não tivesse acesso a essa inicialização. Entendeu? Dessa forma. Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, a gente pode simplesmente atribuir o valor correto para cá, né? Na posição certa. Então, para atribuir, é só fazer sequência. Colchetes. Eu quero alterar o elemento da posição 1, então eu coloco 1 aqui. Em seguida, eu coloco o elemento certo. Então, aqui era para ser a posição 1, então 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então é só colocar 3 aqui. Vou fazer isso para 1, 2 e o 3. Beleza? Então, o elemento da posição 2 era para ser 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, né? O elemento da posição 2 era para ser 5. E o elemento da posição 3 era para ser 7, né? Porque 0, 1, 2, 3, então a gente vem aqui 2, 3, 6, mais um 7. Então tá feito aqui. A gente pode imprimir um antes e depois, né? Print sequência. Aqui vai ser o antes e aqui vai ser o depois. Vamos ver o que foi de errado aqui. Sequência, faltou o N aqui. Então vamos lá. Estava 1, 4, 7, 8, 9, assim como a gente tinha inicializado. E ele mudou para 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 3, 5, 7, 9, que é a ordem correta. Na verdade, os valores corretos para o array que segue essa expressão aqui. A regra, né? Então, está feito aqui o problema. Está resolvido. Vamos copiar ou comentar para a gente não imprimir mais nada, para não prejudicar os próximos problemas. Então, beleza. Resolvemos aqui. Vamos para o próximo. O 5, né, o quinto, diz o seguinte. O vector preços foi preenchido incorretamente. Para resolver isso, você tem o vector lista preços incompleta, com metade da lista de preços corretos, e o array lista preços corretos com todos os preços corretos. Coloca os preços corretos no vector de preços. Então, beleza. O que aconteceu aqui? Provavelmente ele estava muito cansado aqui, o trabalhador, o funcionário, e acabou colocando os preços errados aqui, todos os preços errados, no vector de preços. Mas ele lembrou que tinha uma lista, um vector que tinha metade dos preços corretos, né? Então ele poderia corrigir metade dos valores desse vector aqui com esse vector aqui. E ele também lembrou que tem um array com todos os preços corretos. Então veja, aqui era para estar 1, né? Aqui era para estar 1 e aqui deu 0,5, então ele perdeu 50 centavos aí. Aqui era para estar 12, no vector está 12 e no array está 12 também, então tá certo. Aqui era 14,50, veja aqui está certo aqui também. E aqui deu 15,25, né? Então algumas coisas estão erradas. Como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente vai resolver igual a gente fez aqui no
substituindo o atributo por atributo, elemento por elemento? Não, né? Senão vai dar muito trabalheira danado. A gente tem outros métodos, outros meios de resolver isso aqui. Então, a gente vai resolver assim. Existe um método chamado Essen, que ele substitui tudo que tem no vector por um intervalo de elementos. Beleza? Então, eu posso considerar como tudo errado aqui, né? Então, eu posso simplesmente recomeçar do zero aqui. Então, para isso, eu faço o seguinte. Eu chamo preços assim. E ele espera receber outro vector, então um intervalo de elementos. Então, eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso colocar lista preços incompleta a partir do intervalo, tá? Se a gente fizer assim, veja que dá errado. A gente tem que dizer o intervalo do vector. A gente diz assim: o vector ele começa, lista preços incompleta, ele começa em begin. Aí lembra que é um ponteiro para o primeiro elemento do vector. A gente pode especificar isso aqui. E finaliza em vector, lista preços completa, end. Né? Begin ao início e end ao final. Então vamos ver. Antes de a gente mostrar o resultado, vamos imprimir antes, para a gente ver como estava antes. Né? Então preços, colocamos aqui preços, para colocar o nome, né? Mandar o nome do vector. E aqui a gente colocou depois. Aqui vai ser o antes e o depois do Etsy. Do Etsy. Então vamos lá. Antes estava 0.5, 12, 15.25, 9.80, 10.3. Assim como estava aqui na inicialização. Depois que eu usei o método, veja que eu perdi alguns elementos. Né? Eu fiquei só com 1, 12, 14,5, 10, 10,5. É exatamente o que tem aqui. Então, o Essen ele pega todos os elementos do intervalo que eu especifiquei e substitui pelos elementos anteriores, né? O que estava antes. Então, ela apaga o que estava antes e coloca o que vem depois. E não é necessário, não é obrigatório que eu coloque todos os elementos do intervalo, tá? Se eu quisesse pegar até o 10, era só fazer end menos 1 aqui. Como ele aponta para o final, menos 1 ele vai apontar para o penúltimo. Vai terminar aqui, né? Então, ele só vai até o 10. Vamos ver? Tá vendo aqui? Ó? Só até o 10. Se eu quisesse omitir o 1, o primeiro elemento, né? Então, era só fazer begin mais 1. Porque begin começa do início. Então, se eu quiser o próximo, é só somar mais 1. O 12. Veja que eu não tenho mais 1 aqui. Mas para acertar pela metade, eu tinha que ter a lista do vector inteiro, né? Por isso que eu coloquei aqui. Mas eu quero acertar tudo. Né? O vector ele só tem a metade dos preços corretos. O array tem tudo certo. Será que eu posso colocar o array aqui? Posso também. Posso usar um array aqui. E é legal que funciona como uma cópia, né? Você copia dados de vector, de array, para o vector que você quer. Então, para copiar o array, a gente pega o nome do array, assim como a gente fez com o vector, né? Pega o nome do array, só que array não tem begin, não tem end, né? Então, para dizer o início do array, a gente simplesmente coloca o nome do array. Aqui vai ser o início. Então, ele vai pegar desde o 1 até aonde eu especificar. E o fim vai ser o nome do array mais a quantidade de elementos. Então, quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, é só somar mais 10 aqui. Vamos ver se isso está certo, né? Tá aqui, ó. Preços. Eu tinha antes aquela inicialização que eu fiz aqui. E depois do método, né, eu peguei tudo que estava no array. Ó. Desde o 1 até 25.30. Da mesma forma, com o vector, eu posso especificar o intervalo. Tá? Então, se eu quisesse começar a partir do 14.50, eu somaria mais 2. Porque 14.50 é o terceiro elemento. Né? Então, 1, 2. 2 elementos que eu tenho que pular. Se eu quisesse também jogar fora o 25.30, eu só pegaria 9 elementos aqui ao invés de 10. Então vamos ver se aqui dá certo também.
Então veja, ele pegou a partir do 14.5 e foi até o 54.2. Não pegou o 25.30. Mas para acertar tudo, eu quero desde o início até o fim. Beleza? Então aqui está feito. A gente resolveu aqui mais um problema. Vamos comentar esses prints, né? Deixar só o S ali. E sim. Pronto. Vamos para o próximo. O próximo agora vai ser o 6. Ele diz o seguinte: João construiu o vector amigos. Ao terminar de preencher o vector, João percebeu que faltavam os amigos Carlos, Pedro e Joana. Complete o vector para João, adicionando os amigos ao final do vector. Isso aqui é uma tarefa bem simples e a gente já aprendeu até fazer na aula anterior, não foi? Acho que foi na primeira aula. Então, ele diz o seguinte: é só para adicionar Carlos, Pedro e Joana no final. Para isso a gente pode utilizar o pushback, né? Seguido. Então eu já tenho até aqui pronto. É só fazer pushback do Carlos aqui, coloco Carlos. Já que o vector de amigos é do tipo string, né? Então isso aqui é um string, isso aqui é outro string, é só copiar e colar. Copiar isso aqui que a gente vai fazer 3 vezes, né? São 3 amigos. Então mais uma vez, mais outra. Só que a segunda vai ser Pedro. Então coloco Pedro aqui. E a última vai ser Joana. Ele não pediu uma ordem específica, uma ordem alfabética, então a gente pode simplesmente dar um pushback aqui. Aí vamos imprimir isso aqui. Print amigos, ponto não, vírgula, amigos aqui, que é o nome do vector. Então aqui, ó, eu coloco o antes e o depois. Vamos ver? Antes os amigos eram Aline, Matheus, Pedro, Jurandir, Josias, Sofia, Lucas. Agora tem os mesmos, né? De Aline até Lucas, ou seja, Aline até Lucas. Mais os 3 que eu adicionei agora. Carlos, Pedro e Joana. Então, tá feito aqui também. Pronto. Beleza? Agora a gente vai resolver o último dessa aula, né? Vai ser o 7. Ele diz o seguinte aqui. O vector a seguir estava servindo para guardar a contagem de 1 a 10, porém, por causa de um erro de lógica, ele armazenou números de 1 a 13. Ajuste o vector para armazenar os números corretos. Beleza, então o que aconteceu aqui? Ele contou certo até 1, até 10, né? Só que por algum motivo, né, ele esqueceu que era até 10 e contou 11, 12 e 13. Então a gente podia simplesmente tirar esses 3 elementos do final, né? Para tirar esses 3 elementos do final, a gente pode fazer o seguinte. Só chamar um método chamado popback. Ele remove o último elemento do vector. Como são 3 elementos que eu tenho que tirar, chamo esse método 3 vezes. Print contagem. Aqui a gente coloca o nome do vector. E aqui a gente imprime o antes e o depois. Vamos lá. A gente vai parar aqui nas funções. Espera aí. Vamos lá, 6, 7. Pronto aqui. Vamos colocar isso aqui para compilar e executar. Então vamos ver se aqui está certo. A contagem estava de 1 até 13 e agora a contagem ficou de 1 até 10. Então o popback chamado 3 vezes retirou os 3 últimos elementos, né? No primeiro ele tira o último. Na verdade ele sempre tira o último, tá? Porque o que acontece é o seguinte, né? A primeira vez eu tirei o 13 e tirando o 13, quem é o último elemento agora? É o 12, né? Então, se eu chamar de novo, eu vou tirar o 12. Tirando o 12, o 11 vai ser o último elemento. E aí agora esse popback vai tirar o 11. Aí por isso que deu certo. Não precisei especificar nenhuma posição nem nada. Beleza? Então, a gente termina por aqui. E na próxima aula a gente termina essa listinha de problemas. Então, vejo vocês na próxima.